Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Verbo que se fez carne, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, na lição número 7, nós veremos e aprenderemos sobre o fato de que Ele é a ressurreição e a vida, meus amados. Mas vamos lá. Uma lição muito importante para nós. Aprenderemos muito, eu não tenho dúvida disso. Aprenderemos muita coisa nesta aula e sem demais delongas vamos dar prosseguimento a ela. Queridos, a morte é uma das maiores incertezas que a humanidade, que o ser humano ele enfrenta. Porque o que acontece após a morte é um mistério, não é verdade? É um mistério. As pessoas que não têm a fé espiritual que nós temos aí, não têm as informações que nós temos ou não buscam ter essas informações. E, na verdade, no mundo aí não existem informações científicas reais sobre tudo isso. Exceto para nós, como eu já falei, que somos cristãos e que vivemos a garantia da vida eterna que nos é apresentada por Jesus. Muitos, meus amados, creem que a morte é absolutamente o fim. E outros creem em outras religiões, cada qual com a sua crença, com o seu achar ou com o seu parecer. Então eles vivem aquilo que as religiões deles apresentam. Mas os cristãos verdadeiros, as pessoas que têm fé em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que têm confiado suas vidas a Jesus, como nós aqui, entendem que Jesus Cristo, meus irmãos, ele é a vida tanto física como espiritual. E é isso que nós aprendemos e é isso que nós estaremos aprendendo hoje aqui também. E assim a morte física ela acaba se tornando apenas uma porta de entrada para a vida eterna com Deus. Ou seja, embora passando pela morte física, que todos nós passaremos, exceto aqueles que serão arrebatados ainda em vida, nunca experimentaremos, meus amados, a morte espiritual, ou a conhecida segunda morte que nós lemos lá em Apocalipse 22. Como nós vemos em 1 Coríntios 54 e 55, quando este nosso corpo corruptível estiver sido revestido de incorruptibilidade e este ser mortal que somos nós tiver sido revestido da imortalidade, então ali se cumprirá aquilo que está escrito, e que nós sabemos, a morte foi tragada em vitória, nós seremos assim vitoriosos. E a nossa aula de hoje mostrará que Jesus, meus irmãos, ele é a ressurreição e a vida. E se nele nós crermos de fato, nós teremos a vida eterna. Ok? O texto sugerido para nós está no capítulo 11 de João, versículos 14 e 15, também nos versículos de 17 a 21, e nos versículos de 23 a 27, mas nós vamos conhecer o contexto geral. Esse versículo ele nos apresenta a morte e a ressuscitação de Lázaro. Usa-se também o termo ressurreição, mas hoje nós aprenderemos o que é um e o que é outro, mas pode-se usar tranquilamente também as duas coisas, tendo entendimento sobre isso. Então, com base de uma explicação geral da ressurreição dos santos no arrebatamento, nós aprenderemos essas coisas. Então, esse contexto nos falará muito a respeito disso. E falará também sobre o poder de Jesus Cristo, Deus, ou seja, Deus que ressuscita Lázaro, ou seja, traz de volta ele para a vida física e material. Então, faz ali um comparativo com a morte de Lázaro e a ressuscitação dele, traz ali para nós uma explicação do que seria essa ressurreição oferecida a nós, que é física e espiritual, ou seja, é a vitória sobre esta segunda morte, como nós já falamos. Mas vamos lá, entretanto, porém, nós precisamos entender as coisas. Ressuscitar ou reviver pode ser traduzido do hebraico, meus amados, com a palavra kim, ok? Com a palavra kim. E nós vemos também esse ressuscitar de Lázaro, nós vemos lá em 1 Reis 17,
20 e 22, no caso do filho da viúva de Serepta, que ele voltou à vida através de uma oração de Elias. Nós vemos em 2 Reis também, 2 Reis 4, 32 a 35, ou seja, o filho de Sunamita, que foi através de uma oração de Eliseu. Lá em 2 Reis também 13, 20 e 21, 13, 20 e 21, nós vemos também aquele defunto que caiu sobre os ossos de Eliseu e voltou a ter vida. Marcos 5, 21 a 43, também a filha de Jairo, por intermédio de Jesus Cristo, entre outros tantos que muitos deles eu acredito que nem especificados na Bíblia, mas ocorreram muitos, eu tenho certeza disso. O próprio João fala sobre isso, que não haveria espaço suficiente para contar os milagres de Jesus Cristo, né? Então lembrem-se, meus amados, que eles ressuscitaram para voltar a morrer fisicamente, ok? Que isso fique bem claro na mente de vocês. Eles foram ressuscitados, mas eles iriam morrer novamente. Quando a Bíblia fala de segunda morte, a segunda morte nós já sabemos qual que é, já falamos, é morrer para a eternidade, é ser separado de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então esses ressuscitaram para morrer novamente. Em contrapartida, nós temos a ressurreição. Falamos sobre ressuscitar, mas nós temos a ressurreição. E esta apresenta a vitória sobre a morte, no sentido eterno. Ressurreição, a vitória sobre a morte no sentido eterno, tanto físico como espiritual, mas eterno. Ou seja, é a promessa de vida eterna espiritualmente falando. No hebraico, essa palavra é tequiá do hebraico. Portanto, ressuscitar, meus amados, vamos entender isso, é a volta para a vida física, enquanto ressurreição é ressuscitar para a eternidade. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos, não é? A primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo, meus amados. Nós estamos aqui falando de ressurreição e não de ressuscitar. A primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo. A segunda ressurreição é a dos nossos corpos. Quando do arrebatamento da igreja, os nossos corpos ressuscitarão. Isso será no último dia para os filhos de Deus. Ressuscitarão. E a terceira ressurreição é a ressurreição das nossas almas, que na verdade elas não estarão mortas ali, mas elas vão se juntar ali com o nosso corpo ressurreto e permanecer assim para toda a eternidade. O propósito, meus amados, desse nosso estudo de hoje é nós termos em nós fortalecida a fé nesse entendimento que nos é apresentado pela CPAD e pela Escritura Sagrada, porque a CPAD nos apresenta o que a Escritura Sagrada apresenta, meus amados. Mas para isso, eu sou obrigado a propor para os irmãos que vocês façam, como já fiz no início das nossas aulas desse trimestre, uma leitura total do Evangelho de João. Mas para esta aula de hoje especificamente, pelo menos do capítulo 11 na sua totalidade. Vai ficar muito mais claro para os irmãos, se vocês tiverem feito essa leitura. Agora vamos lá, entendam que os eventos estudados hoje, na verdade, os eventos estudados na Escritura Sagrada toda tem como ápice, na verdade, é dessa maneira, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a salvação de toda a sua igreja, de todos aqueles que nele crerem, na verdade. Outro detalhe é que o milagre de Lázaro, ele só foi mencionado em João, somente em João. Em contrapartida, outros milagres onde mortos ressuscitaram só são mencionados também nos evangelhos sinóticos. Lá em Mateus 9, 18 a 26, lá em Marcos 5, 21 a 43, em Lucas 8, de 40 a 56, Lucas 7, de 11 a 17, e por fim este último aqui, que é Lázaro, em João 11, de 32 a 45. Este, meus amados, foi o último sinal milagroso de Jesus Cristo antes do seu suplício no Calvário. Meus irmãos, já quando Jesus se retirou de Jerusalém
indo para além do Jordão, lá em João 10, 40 a 42, Jesus ele recebe ali a notícia sobre Lázaro, sobre a gravidade da sua enfermidade. Porém, ele ainda demorou um pouco mais, né, para se deslocar até onde seu amigo estava, e Lázaro ele veio a falecer. Ocorre que Jesus sabia pelo Espírito Santo o momento certo, o momento exato que ele deveria ir encontrar Lázaro e operar nele um milagre que ninguém esperava, ok? E assim foi o que aconteceu. Ele aguardou o momento certo. Nós vemos que em João 10, de 22 a 42, Jesus declara ao povo que tudo o que ele fazia, meus amados, era em nome do Pai. Está lá no versículo 25. E assim ele acaba por revelar a sua identidade celestial como Filho de Deus. Mas os judeus, como sempre nós já temos visto nas outras aulas que nós já tivemos, não creram nele. Não creram e queriam apedrejá-lo. Jesus, meus amados, certamente ele sabia que a hora de enfrentar o Calvário estava próxima. Mas não era naquele momento, então ele foi e se retirou ali de Jerusalém. Porém, voltou lá depois, né, até contrariando a expectativa dos seus discípulos, né, porque ali ele se colocaria à disposição do Pai e ali ele se entregaria aos seus algozes. Mas voltando para Lázaro, que o nosso assunto hoje é Lázaro, Jesus ele soube da doença, mas mesmo assim ele demora para atender o pedido de socorro de Marta e Maria. E ele não fez isso à toa. Ele fez isso porque ele tinha consciência da sua missão. Haja visto ele já ter, inclusive, declarado que aquela doença não é para a morte. Nós vemos isso no capítulo 11, no versículo 4. Fato é que aquele milagre foi um grande sinal, tanto para os judeus como para os seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele. Jesus, orientado pelo Espírito Santo, meus irmãos, apresentou ali a realização de uma grande obra que glorificaria o Pai e que também, com certeza, aumentaria a fé de muitas das pessoas daquela época e de todas as pessoas que se relacionassem com ele, inclusive a nossa, mesmo passado todo esse tempo. Porque não apenas este, mas o conjunto geral de todos os eventos levaram várias pessoas a uma fé inabalável. Quando eu falo levaram e levariam, né? Porque nós estamos aqui no futuro, uma fé inabalável. Tanto que seus discípulos perderam suas vidas pela verdade do Evangelho que eles carregavam dentro de si e que hoje, meus irmãos, está sendo exposto, né, aqui a cada um de nós. Jesus, meus irmãos, apenas 2 dias após saber da morte de Lázaro, ele se deslocou para Betânia, atendendo o pedido de Marta e Maria. Meus irmãos, entendam que a vontade soberana de Deus, ela nunca se atrasa ou se adianta. Não atrasa, não adianta, ela tem um momento certo. Deus tem a hora certa para fazer cada coisa. Ele não se submete, meus irmãos, a circunstâncias e a caprichos sociais, caprichos pessoais. Jesus sempre chega no momento certo com o socorro, tanto naquela época como hoje, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas necessidades. Ok? Independente, inclusive, do desapontamento ali de Marta e Maria, elas tiveram ali a oportunidade de viver este milagre maravilhoso de Deus na vida de Lázaro, na verdade, na vida delas também. Meus irmãos, Jesus saiu de Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou ali em Pérea, mas ali ele fez uma pausa, nós sabemos disso, uma pausa nas suas atividades. Porque, embora muitos tivessem crido nele na Judéia, em Jerusalém haviam outros que intentaram apedrejá-lo. Tanto que seus discípulos o questionaram, como eu falei para vocês, quanto a voltar para lá.
Então, ele entendendo que a sua hora estava chegando e que a sua volta para lá seria inevitável, mesmo diante de toda aquela hostilidade e ameaça de morte, ele passa ali por Betânia para atender o chamado de Marta e Maria. Lembre-se que Jesus afirmou, meus amados, que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, conforme está em João 11, no versículo 14. Assim, no momento certo, Jesus chega ali em Betânia, ou seja, após 4 dias da morte do seu amigo. Outro detalhe também, meus amados, que é bom nós acrescentarmos aqui, é que Jesus, ao falar que ele dormia, não se referiu a Lázaro negando a sua morte física, porque era de costume também se referir a um morto naquela época desta forma. Mas neste caso específico, ele se referia ao poder de fazê-lo voltar à vida antes. Marta e Maria criam no milagre de Jesus e sabiam que ele é o Filho de Deus. Mas o que elas buscavam é que Jesus chegasse com Lázaro ainda vivo e o curasse da enfermidade. Ficaram assim, meus irmãos, desapontadas, porque Jesus chegando lá, com Lázaro já morto, elas não que se perdesse a esperança, mas eu acredito que esse milagre elas não esperavam de maneira nenhuma. Agora, o que elas não sabiam é que Jesus, quando guiado pelo Espírito, que foi, né? Ele sabia do propósito de Deus, que era a manifestação ali da glória de Deus. Ou seja, ele iria trazer de volta à vida Lázaro. Enfim, meus queridos, sabendo que Jesus vinha, Marta foi ao seu encontro e disse: se você tivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. E quando ele falou em ressuscitar Lázaro, Marta disse que sabia disso, mas na ressurreição do último dia, e entendeu como se fosse um consolo para o seu sofrimento, alertá-la: você se esqueceu que ele ressuscitará no último dia? Mas não era isso. Naquela época existia esse entendimento judeu de que todos ressuscitarão no juízo final. E foi isso que ela quis dizer. Mas Jesus não. Jesus não estava dizendo. Quando eu falei para os irmãos agora há pouco que ele faria naquele momento, né? Eu quis dizer que ele poderia fazer muito mais do que curar Lázaro. Né? Quando ele disse o seu irmão irá ressuscitar, ele não falou no futuro, ele falou hoje, falou agora. Né? Então ele afirma ali para ela: eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. E aí, naquele momento, ele fala do presente momento, naquele instante. Meus irmãos, ele fala ali de ressuscitar naquela hora. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Fala em ressuscitar naquela hora. Nós vemos, inclusive, muitos relatos sobre pessoas que ressuscitaram e ressuscitam. A gente vê relato a respeito disso. É lógico que todo ser humano incrédulo, ele não aceita isso, né? Ele não aceita, mas houve-se relatos sobre essas coisas. E aqui, meus amados, nós vemos o poder soberano de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e a vida. Ele é a fonte da vida, meus amados. Nós precisamos entender isso. Tanto a vida física quanto a vida espiritual. E que fique muito claro que todos nós iremos passar pela ressurreição. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Tanto os justos quanto os injustos. Os justos, quando dá a trombeta, né? Quando a trombeta soar para o arrebatamento da igreja, e aí a glória futura em Cristo Jesus estará sobre nós. E também os injustos, no final de todas as coisas, ali no juízo final, lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, fala que eles também passarão por essa ressurreição. Eles virão, serão levados também aos céus, terão a sua parcela de responsabilidade,
terão que assumir a sua parcela de responsabilidade, não é? Agora, os justos na ressurreição terão seus corpos transformados, como eu já falei, serão transformados em corpos espirituais gloriosamente, como está em 1 Coríntios, que nós já falamos para os irmãos, 15, 42, Tessalonicense também 4, de 13 a 17, enquanto os ímpios ressuscitarão também, só que em corpos inglórios. Para o quê? Para o juízo final. Apocalipse 14, 10, 11 fala, 2 Tessalonicenses 1, 9 também fala a respeito disso. Entenda, portanto, meus irmãos, que a doutrina da ressurreição ela é seletiva, mas ela não é discriminativa. Por quê? Ela é oferecida para toda a humanidade de igual modo, como nós acabamos de ver e falar para os irmãos, né? Ela é universal, todos ressuscitarão, tanto o justo como o ímpio, que irá ressuscitar junto também. Nós achamos que o ímpio vai morrer, não. O ímpio também irá ressuscitar. Está lá em João 5, 28, 29, Atos 24, 14 e 15, como nós já explicamos para os irmãos no juízo. Amém? Ele apenas distingue os justos dos ímpios, mas afirma que isto será literal e corporal para todos nós também. Há também a distinção ali sobre a forma ser literal e espiritual. Filipenses 3:21 diz que diz que ele transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós teremos o nosso corpo transformado segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Efésios 5, 14 fala sobre isso também. Existe também a descrição sobre o tempo, ok? Sobre o tempo. A primeira ressurreição nós já falamos. Então, essa primeira ressurreição ocorreu na ressurreição de Cristo. Inclusive ali muitos santos do Antigo Testamento ressuscitaram com ele. Hoje eles são chamados de primícias daqueles que dormem. 1 Coríntios 15 e 20, Mateus 27, 52 e 53. Agora, na segunda fase, será a dos salvos em Cristo. Ou seja, nós que nos achamos salvos, nós estamos nos colocando nesta posição, não é verdade? Então isso acontecerá quando? No arrebatamento da igreja, ou seja, antes da grande tribulação. 1 Coríntios 15, 51 e 52, 1 Tessalonicenses também 4, de 14 a 17. Enquanto a ressurreição final dos ímpios é para a segunda morte, ok? Nós estávamos ali, agora estou falando da ressurreição final para os ímpios, que é para a segunda morte, conforme Apocalipse 21, 8. E essa segunda morte, meus amados, não significa o aniquilamento, não significa a extinção, não, ok? Mas sim o seu banimento da presença de Deus, conforme 2 Tessalonicenses 1:9. Significa que todos os ímpios, junto com o diabo, junto com o falso profeta, junto com o anticristo, eles serão lançados aonde? No Gena, ou seja, no lago de fogo, ou tormento eterno, como vocês queiram chamar. Nós já estudamos sobre isso nas nossas aulas passadas. Está lá em Mateus 25, de 41 a 46. Está em Apocalipse 14, também 10 e 11. Irmãos, existem dois aspectos escatológicos na resposta de Jesus. Um está ali em João 11, o contexto todo ali, João 11, de 23 a 25, que diz: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele irá ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É desta forma. Então, no versículo 24 ali, refere-se a algo que vai além da vida presente. Mas, ao prosseguir, ele fala de algo que transcende a percepção humana.
distinguindo assim a vida eterna da vida humana natural que todos nós conhecemos. E há também ali, meus amados, pelo menos três tipos de ressurreição na Escritura. Três tipos, meus irmãos. A nacional, que tem o caráter, traz em si o caráter político, é a ressurreição do povo de Israel, no âmbito político já citado, no econômico, moral e religioso, inclusive, meus irmãos. Isso está ali em Deuteronômio, 4, 23, de 23 a 28, está também em Levítico 26. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Levítico 23, 26, meus irmãos. 14, 15, de 31 a 35, em Ezequiel 11, 17 também. Há também a espiritual, que é a ressurreição tanto de Israel, ou seja, em Israel, aqueles que aceitam Jesus, como da igreja de Cristo na terra. Lá em Efésios 2:11, Romanos 6:4, 2 Coríntios 5:17. E também a física que está... essas se distinguem em dois ângulos de visão, como também nós já temos falado para os irmãos, a temporal e a escatológica, que nós acabamos de mencionar, a escatológica. Amados, com isso nós vemos que Jesus, ele se comoveu e chorou com as irmãs de Lázaro. Isso está lá em João 11:35. Ele pediu que o levassem ao túmulo, onde jazia o corpo, e já em decomposição, quando já cheirava mal, ali nós já lemos isso, e pedindo que tirassem a pedra, ele ordenou que entrasse a vida no corpo de Lázaro. E que ele saísse ali do túmulo. Que coisa incrível e maravilhosa, na verdade. E ele, envolvido em lençóis, saiu a passos curtos, porque nós entendemos que o lençol restringia um pouco o seu caminhar. Ele saiu ali do túmulo. E nós cremos que, de uma forma gloriosa, o seu corpo se recompôs e aquele mau cheiro que disse que tinha se dissipou. O que nós precisamos entender aqui neste estudo é que Deus, ele não se restringe a milagres físicos como todos buscam e todos querem, meus amados. Ele se manifesta gloriosamente no milagre da salvação operado no pecador. Nós precisamos entender e valorizar isso de fato. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, embora morra, viverá. Portanto, quem crê em Jesus, meus amados irmãos, jamais morrerá. Jesus, quando ele ressuscitou, ele destruiu, meus irmãos, aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Esse foi a degradação da humanidade. Né? E ele foi a degradação, é claro que porque o homem, o ser humano, aceitou isso. Né? Mas ele foi a degradação. E assim, amados, todos os que foram mantidos em cativeiro por ele ao longo da vida, ao longo de todo esse tempo, por temer a morte, puderam ser totalmente livres pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo entendimento da sua palavra. Então entendam que a morte, ela é real. Entendam, a morte, ela é real. Nós vamos morrer fisicamente, a não ser que nós sejamos arrebatados. A morte é real. Vamos lá, vamos falar, vamos ver se vocês vão entender. Mas, ainda assim, a morte não é real. Ainda assim, ela não é real. Por quê? Porque os seguidores de Jesus, eles tiveram o arguilhão da morte removido de dentro deles. De dentro de si. O que os tornou, ou vamos dizer assim, o que nos tornou, porque eu me considero um salvo como qualquer um de vocês, livres. Sim, por mais que vocês estejam pensando e não estejam falando, né? Sim, é um paradoxo. É um paradoxo. Mas entendam que você, cristão verdadeiro, não vai morrer.
Porque a nossa morte física se tornou, na verdade, meus amados, uma porta para o paraíso. Uma porta para o paraíso. Portanto, busque, meus irmãos, intimidade com Deus. Viva de acordo com a sua palavra. Busque a santificação continuamente. No versículo 40 de João 11, meus amados, Jesus fala para Marta: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Isto, meus amados, serve também para nós. Irmãos, creia, porque ele é de fato a ressurreição e a vida. E a morte dos seus santos é preciosa para ele. Nós vemos isso lá em Salmo 116, no versículo 15. E viver de fato esta realidade te leva à eternidade no reino de Deus. João, meus irmãos, ele usa a morte de Lázaro como exemplo da ressurreição humana para a eternidade, ensinando que Jesus, ele é o dono da vida. E aquele que de fato estiver nele, a terá eternamente. Se você não conhece de fato o nosso Deus, busque conhecer. Se você se achasse aí passeando, ou se ache passeando pelas igrejas, vislumbrando coisas e motivações físicas, materiais para você, mude. Jesus, ele é de fato o verbo, ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Nós temos estudado isso. Ele é o único caminho, a única verdade. E como nós aprendemos nesta aula de hoje, ele é também a vida eterna para mim e a vida eterna para você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida podem perguntar aqui nas perguntas mesmo do YouTube ou através do WhatsApp. Eu estou sempre à disposição e pronto para esclarecer qualquer dúvida dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Jesus.